Segundou, galera! Quem assistiu esse filme? Quem, né? O filme se chama... O filme se chama... com a Anne Hathaway, tá no Prime Video e é muito romântico. E se chama? Peraí. Vai. Putz, eu acabei de falar o nome com a Aquele Grazi. daquela atriz, né? Eu já dou o nome. É aquele, Mila, aquele filme, daquela coisinha, lindo. sabe aquela menina que trabalhou naquele outro filme? Sim. É com ela. É um lançamento. Eu não gosto muito de romance mais, eu gostava antigamente. Agora eu gosto de suspense, assassinato. Para, Michelle. Mas esse filme é muito fofo. Ela é uma mulher de uns 45 anos que se apaixona por um garoto de 22. We're gonna dance before you walk. Muito legal. Chegou a segunda-feira, nada como um final de semana de descanso. Sorte que essa semana tem feriado. Ainda bem que tem feriado. E a gente começa aqui mais uma jornada com esses homens maravilhosos que Deus me deu pra ter do meu lado. Semana curtinha. Isso porque ela não tomou o remédio. Não toma remédio, imagina quando eu tomar um remedinho para alegria, felicidade. Não precisa não. Comigo no estúdio tá o tetracampeão Miller, que eu amo demais esse homem. É hoje. Com todo respeito a Joyce. Super Gêmeos ativar em forma de uma abóbora. Gente. Caramba, Uma Ideia de Você é o nome do filme. Uma Ideia de Você, meninas. Assistam. Assistam sozinhas, assistam com o marido, com o namorado. É fofo. E ele, esse pãozinho gostoso. Como é que é o nome do filme? Deixa eu anotar aqui. Como é que é o nome do filme? O nome que eu anotar aqui de você. Uma Ideia de Você. Uma Ideia de Você. Anotado. Até parece, ele não vai gostar desse filme. É romântico. Hoje a gente vai falar sobre a despedida de mais um jogador histórico do Corinthians. A Marina vai chegar logo mais pra te contar quem que tá dando adeus pro Timão, gente. Mais um. E tem clima de despedida também no Palmeiras. Tá chegando o último compromisso do Endrick no Verdão. Contagem regressiva, Miller. Puxa vida. E o São Paulo? São Paulo segue com a novela Rames Rodrigues. Hoje tem musiquinha de novela aqui. E o José Paz? José Paz vem logo mais para falar sobre o colombiano. É isso aí, Zé. Você assistiu esse filme, Zé? Depois você me conta. Tem ainda a definição do retorno do Brasileirão e também um evento solidário de esportes Graças radicais. A Deus. Vai voltar. A gente volta daqui a pouquinho depois das dicas. Antes, prepara sua água, seu café com leite, seu remedinho. Seu remedinho. Bora lá, bora. Já voltamos, galerinha. Chega mais que eu quero mandar os parabéns. Parabéns pra você, Enzo. E vamos contratar o Caio e o Lucas Pessaroli, que é Passoli também. Sábado rolou um evento super bacana no ABC Paulista que conseguiu juntar solidariedade e esportes radicais. Quer saber como foi? Silvestre, conta! Esportes radicais, artes marciais e rock and roll, baby. Combinação explosiva. Tudo junto e misturado sabadão à noite no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Muita ação num evento solidário que serviu para divertir o público presente e, de quebra, colaborar com as vítimas das enchentes no sul do país. O Hiperfight nasceu com a ideia de trazer visibilidade para os atletas, coisa que hoje a gente não tem, principalmente no lado amador. Hoje quem é visto são os atletas maiores, já tão grandes, profissionais, já tem patrocínio. Nossa ideia do Hiperfight é trazer isso para o lado do atleta que está começando agora. Nós fizemos uma ação bem grande aqui com o Shopping Golden, que é aqui próximo, e fizemos uma ação de doação de alimentos. Arrecadamos 2 toneladas de alimentos em troca de ingressos para o evento. A primeira edição do Hiperfight ainda juntou forças em prol do crescimento de modalidades antes marginalizadas. É muita falta de patrocínio, falta de apoio, essa coisa toda. E a gente está criando um movimento, criando com alguns eventos, né? Como esse, por exemplo, pode fazer uma coisa menor e aparecer realmente dentro das tribos. E isso tem um valor gigantesco para a marca. Teve exibição da tropa BMX,
e as bikes voadoras, além da galerinha do skate, num rolê em família. Esse é meu time, minha gangue, minha dupla. Hoje em dia a gente viaja o Brasil inteiro aí em competições para se divertir, para filmar e o Brasil afora aí. Eu amo esse esporte, é muito da hora e também porque eu quero ser profissional, né? Tipo, ter uma carreira ao longo disso. O que você quer ser quando crescer? Skatista. Na real eu já sou, né? Só falta se tornar profissional. No centro das atenções, combates de submission e de Muay Thai. Simbolismo que sai do ringue para atingir com a melhor das intenções o povo gaúcho, grogue pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Lutar também é dar as mãos e ajudar a levantar quem foi nocauteado pelos golpes da vida. O gaúcho, ele é um espírito, ele tem um espírito guerreiro. Eles estão dando uma lição lá de união. O Brasil todo está dando uma lição de união. O que passou, passou. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. A gente tem que realmente persistir, lutar e voltar, né? E mais do que tudo, apoiar o povo gaúcho nesse momento tão difícil. Legal, é muito bacana a gente mostrar outros esportes e sempre bom a gente estar se apoiando e se reunindo aí para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, né? E a CBF se reuniu hoje com os 20 clubes da Série A e confirmou de forma unânime a volta do Brasileirão no sábado. A competição estava paralisada desde o dia 15 por causa da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então ficou combinado entre os participantes do Conselho Técnico que os clubes gaúchos vão poder inverter o mando de campo no primeiro turno, mas a mudança vai ter que contar com a aprovação do adversário. A CBF ainda avisou que o término do Brasileirão está confirmado para o dia 8 de dezembro. O que vocês acharam? Enfim, é bom o campeonato terminar nessa temporada? Claro que é. Você manter a data, Miller, você não compromete férias, você não compromete a temporada que está chegando por aí. Fica organizado. Né? Agora, isso a gente vai ter que ver como é que na prática vai funcionar, Miller. Porque há um prejuízo que não é quase que irreparável para os times do Sul. Isso não tem como. Por mais que você possa inverter o mando, o Grêmio corre o risco, por exemplo, de não ter a sua arena nessa temporada. Sim. E aí caberia ao Internacional, não vou me meter nessa seara, mas se o Beira-Rio estiver à disposição, Inter e Grêmio têm que se darem as mãos nesse momento e, por que não, o Grêmio jogar no Beira-Rio também. Se o Porto Alegre só tiver o Beira-Rio, eu não vejo, eu acho que e o povo gaúcho, né, por tudo que está sofrendo, acredito que essa é uma decisão muito plausível para você dar um equilíbrio das equipes jogarem ao lado do seu torcedor. Porque esse negócio de você sair de Porto Alegre vai ser muito complicado. Você tirar jogo de Porto Alegre vai ser muito complicado. O Juventude dos três é a minha maior preocupação, Miller. Por quê? Porque eu entendo que o Juventude, o campeonato dele é briga por rebaixamento. Sim. O campeonato do Inter é briga lá por título, por exemplo. O Grêmio briga por Libertadores. Tudo bem, se você, na pior das hipóteses, você não for o campeão ou não atingir uma vaga da Libertadores, você tem um prejuízo, mas você permanece na Série A. O Juventude, se ele não atingir o objetivo dele, que é permanência na Série A, ele pode cair. Então, talvez o Juventude possa ter uma situação pior dos três, mas a decisão, nesse primeiro momento, parece que foi a menos pior e a gente torce para que o campeonato termine realmente dia 8. Acho que isso é fundamental. Acho que todo mundo, mas, Michele, ficou feliz por conta da volta do Campeonato Brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O mundo não pode parar por conta disso, né? Até porque o Brasil inteiro está mobilizado, ajudando, né, as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu creio que Inter e Grêmio, financeiramente falando, são os menos prejudicados no Sul. Os menos. 20, 30 milhões de prejuízo, para o Clube Grande não é nada isso aí. Agora, é ruim para as famílias pobres que perderam tudo, inclusive entes queridos, né? Então isso aí sim, não podemos mensurar, né? Para a tragédia. Acho que todo mundo foi afetado. Mas só lamento, Miller, entendo que a CBF e o futebol brasileiro poderia dar um exemplo de solidariedade nesse momento, nessa reunião,
e terem saído acordados de lá que uma porcentagem mínima que fosse, mas o mínimo de todos os jogos do Campeonato Brasileiro até o final dessa temporada seria de grande ajuda para o Sul. Se você tirar R$2, você não precisa aumentar o preço do ingresso, Michele, como eu tinha falado. Você tira R$2 de cada ingresso, de cada jogo, cada rodada, entendeu? R$2 de cada ingresso comprado, vê até o final do ano, de todos os jogos dos principais clubes aqui do país, você vê quanto que vai arrecadar, era uma forma do futebol, quanto que vai arrecadar e ajudar os companheiros lá no Sul. A novela que o torcedor São Paulino está acompanhando. Qual que era essa daí? Caminho das Índias. Ó, filme. É com a Giovanna Antonelli? É. Tem o novo capítulo, Rames Rodrigues, Juliana Paz, não é Giovanna Antonelli? O Antonelli acho que estava também. Juliana Paz não estava, garrafa. Ah, era o clone. Ai, gente. Um clone. Não é? José Paz, o homem que traz sempre muito mais para você, direto do CCT da Barra Funda. Foi de tapete voador falar pro CT. sobre Rames Rodrigues. Boa noite, Zé. Eu quero saber o seguinte, essa novela acabou ou não acabou? Porque parece que ele já foi até para algum lugar, não é, Zé? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Tá entrando nos últimos episódios essa novela aí, viu? Tá entrando sim nos capítulos finais. Eu vou pedir inclusive pro Ricardo Braga, nosso cinegrafista, mostrar pra vocês aqui, ó. Tô bem em frente ao CCT da Barra Funda, aqui na zona oeste de São Paulo, centro de concentração e treinamentos do São Paulo. E olha só, Rames Rodrigues dificilmente voltará a passar por aqui e vestir novamente a camisa do São Paulo Futebol Clube. Por quê, Michele? Rames Rodrigues foi liberado ontem pela diretoria do São Paulo para ir lá para a Colômbia, para visitar familiares e para hoje se apresentar à seleção colombiana em Barranquilla para a disputa da Copa América. Ele foi convocado aí pela seleção colombiana, que vai disputar a competição lá nos Estados Unidos, agora nesse meio de ano. Ele ontem, então, não participou do treinamento que aconteceu aqui na academia do CCT da Barra Funda por causa da chuva aqui em São Paulo, né? Galera toda treinando na parte interna. O Rames pediu liberação para já ir para a Colômbia, ele só se apresentaria hoje, mas já foi ontem para encontrar alguns familiares e muito dificilmente vai voltar, repito, a vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. O Rames, que a última vez, inclusive, que ele atuou com a camisa do São Paulo, foi no dia 29 de abril, viu, Michele? Já vai fazer um mês aí. Foi naquele 0-0 São Paulo e Palmeiras, choque rei disputado lá no Morumbi. Então, Rames Rodrigues, olha só, não vai deixar saudades por aqui não, né? Vocês daqui a pouco até podem comentar. Hoje o time do São Paulo, o elenco também trabalhou na parte interna aqui do CCT da Barra Funda, já projetando a partida da próxima quarta-feira, estarei lá no Morumbi trazendo o pré-jogo para vocês. São Paulo e Tajeres da Argentina, a última rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O São Paulo precisando de uma vitória para terminar em primeiro lugar na chave, para passar o Tajeres, terminar em primeiro e aí poder então decidir a partir das oitavas de final, mata-mata sempre em casa. E a gente sabe que isso é muito importante na Copa Libertadores da América, todos os clubes visam essa situação, então o São Paulo precisando só de uma vitória diante da equipe argentina para cravar a sua primeira posição no Grupo B. Notícia importante para você que acompanha o Gazeta Esportiva, torce para o São Paulo. Caleri vem trabalhando normalmente com os demais companheiros aqui no CCT da Barra Funda, inclusive hoje esteve na academia puxando aquele ferro, fazendo aquela ativação, aquela coisa toda, e deve ficar à disposição, estará à disposição do técnico Luiz Ubeldia, deve ter alguns minutos, deve ganhar minutos nessa partida importante contra o Tajeres. Ele se machucou contra o Cobresal, né, pela Libertadores da América, não atuou desde então com a camisa do São Paulo, não teve em campo na última partida lá contra o Águia de Marabá, quando o Luiz Ubeldia colocou vários reservas em campo, e está sendo preparado realmente para esse jogo, que é o jogo que vale para o São Paulo aí na sequência da temporada, justamente contra a equipe argentina. Então devolvo para vocês poderem comentar toda essa situação aí do Caleri e principalmente a situação de Rames Rodrigues. Tá chegando, Michele, no final. Tá chegando no final essa novela aí. Novela arrastada, hein? Deus o livre. Devolvo pra você, Mi. E aí, Rames Rodrigues Miller, tchau e bênção, tudo bem? Não vai fazer falta? Acho que o treinador do São Paulo deu graças a Deus, né? Porque ninguém fica na coletiva do pós-jogo perguntando isso pra ele, né? Ninguém queria mais, ninguém quis ele. O Dorival não quis, o outro não quis, esse também não quis. Bom, mas aí, quer dizer, aí significa que quando 3 não quer, o presidente assinou o atestado de culpa, né? De rasgar o dinheiro do clube. É, ali rasgou. 2 milhões por mês é muita grana. E outra, né? Ele ainda não rescindiu o contrato.
Ele tá sob contrato ainda, o Rames. Alguém tem que pegar ele, né? Alguém tem que contratar ele. Para contratar, ele precisa desligar do São Paulo. Para se desligar do São Paulo, precisa o quê? Rescisão? Rescindiu o contrato. Ué, claro. Então, acho que isso aí já é uma página virada pro Zubeldia. Faz um acordo, né? Mas deve chegar nesse pé, o acordo, né? Eu acho assim, foi uma opção do Zubeldia, foi uma opção dele. Porque o Ramos Rodrigues tem treinado bem, que eu tenho informação, que ele tem treinado bem pra caramba. É mesmo? É. E o Zubeldia decidiu nem colocá-lo no banco. Aí não é culpa do jogador, né? Ninguém pode dizer culpar o Ramos porque ele tá treinando bem, tá à disposição do treinador. Eu só acredito vendo. Foi uma questão de preferência do treinador não colocá-lo sequer no banco. Aí já acho um erro, tá? Já acho um erro, não tem que ter... Tá, ninguém é melhor que o Ramos ali, tecnicamente falando. Agora, como é que o jogador vai adquirir um ritmo de jogo, uma confiança, etc., como a gente falou no Mesa, se ele não joga? O time tinha que jogar em função dele, Miller? E aí já vamos passar pro Garrafa? Seria uma coisa muito legal, mas infelizmente, quero ver a hora que, como é? A batata assar no São Paulo, começa a vir as derrotas, etc., quero ver. Ô Miller, assim, o que a gente não consegue entender muito bem e a gente não acompanha mais treinamento, é isso. Como é que um jogador de muita qualidade não é aproveitado? Ele é de um nível acima da maioria dos jogadores. Né? A dúvida que fica é só na intensidade. Mas aí a minha resposta, ela vem quando o Dorival não conseguiu, não quis, aí o Zubeldia não quis, o Carpini não quis, ou seja, alguma coisa deve estar realmente errada. Porque se qualidade tem, por que não tentar montar alguma forma de fazer o Ramos produzir? Garrafas, essa pergunta é simples de responder, Michel. Muito simples. O Ramos jamais vai chegar no nível físico da tal da intensidade. Não vai chegar. Agora, aqui, esse nível técnico dele, ele não vai perder. E não dá pra fazer alguém pra correr? Não dá. Assim, dá no São Paulo? Dá muito, dá e sobra. Que deveria fazer. Você vai ver na Copa América ele jogando pela seleção brasileira. Colombiana. 10 é a faixa. Tem que jogar em função dele. Ué, mas por que os treinadores querem passar por aqui? Queriam o quê? Que ele desse carrinho, voador, plantasse bananeira. Ele não vai fazer isso. O negócio dele é servir os seus companheiros de ataque. Porque ele tem um bom passe, um talento. Mas o talento, ele não tem mais a força física. Aquela força física que os treinadores exigem. Que vai, acompanha, que sobe, desce. Tô com uma dúvida. O Romário no Tetra tinha aquela força física? Ainda tinha, né? Que ele voltava, né? Mas o Romário com 41 anos de idade, você sabe disso. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso, e aí era outra situação. Aí jogavam pra ele. Claro. E ele fazia o gol, que é o que importa. Assunto de agora é o mercado da bola do Corinthians. E quem traz novidades pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Tem jogador na mira do Timão? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta segunda-feira gelada e chuvosa aqui em São Paulo, né? Eu estou em frente ao Parque São Jorge. Vou pedir para o Osmar Menezes, que está junto com o Renato aqui, mostrar para vocês que está acontecendo agora aqui a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. Várias pautas vão ser discutidas ali, como a gente já sabe. No entanto, uma delas, com certeza, vai ser essa situação política um pouco polêmica, caótica das últimas semanas ali, envolvendo a patrocinadora, a intermediadora também. Então, a gente sabe que desde sexta-feira muito assunto está rolando em relação à diretoria, a membros que saíram da diretoria, outros que permaneceram, e com certeza essa situação vai ser discutida aqui nessa reunião do Conselho Deliberativo, que teve a primeira chamada agora às 6 horas no início do nosso programa e a segunda chamada às 7 horas. Mas você não me perguntou disso, você me perguntou de mercado da bola e não serei eu a te responder, viu, Mi? Quem falou sobre isso hoje foi o técnico Antônio Oliveira. Ele deu uma entrevista ao jornalista André Hernan e lá ele falou justamente sobre o que o Corinthians está buscando para essa próxima janela de transferências que abre no dia 10 de julho. Então vamos ouvir o técnico português. O elenco é bom, mas precisa de reajustes e de aumentar a sua profundidade para poder competir nas três frentes. Portanto, e para nós não abdicarmos de nenhuma. Portanto, e nessa perspectiva, há um conjunto de 5, 6 jogadores que têm que nos vir agregar para nós podermos cada vez ficarmos mais fortes. Para vir igual, já tem. Deixa estar assim. Tem que ser sempre que vir dar um up, nem que seja para criar competição dentro da posição. Sim.
Portanto, e é nessa perspectiva que nós queremos criar, o que nós queremos criar é competição dentro do próprio elenco, dentro do próprio grupo, dar mais soluções ainda, criar mais profundidade, para nós sermos sempre fortes, independentemente de quem joga, de sermos cada vez mais fortes em todas as competições que nós vamos estar a intervir. Tá, então, a fala do Antônio, 5 a 6 jogadores é o que ele pretende para essa próxima janela de transferências. E a gente sabe que alguns nomes vêm surgindo, sim. Gabigol, o Daverson, que inclusive nessa entrevista ele disse, né, o que ele já tinha falado aí na coletiva de imprensa do último jogo, na vitória ali na Copa do Brasil, que ele tem interesse sim, pois já trabalhou com o Daverson no Cuiabá. No entanto, ele tem time, ele tem um contrato para cumprir, deu aquela desconversada, a Gabigol não falou, mas a gente sabe que outros nomes estão no radar também, como é o caso do Eric Pulga, do Ceará. Mas ontem, após a vitória sobre a Chapecoense por 2-1, o técnico Wagner Mancini também disse que, sinceramente, não acredita que o Pulga vai sair do Ceará. Então o Corinthians, será que continua insistindo? Não insiste? A gente sabe que nessa temporada de 2024 o Timão trouxe alguns jogadores bem importantes, gastou bastante aí com o reforço do seu time. Então veio Igor Coronado, Kaká, Pedro Henrique, Lucas Veríssimo saiu, mas chegou Gustavo Henrique, também veio Rodrigo Garro, Diego Palácios, Hugo, vários jogadores chegaram, outros saíram, como é o caso do Lucas Veríssimo que eu comentei, agora o Cássio também. E na próxima entrada vou falar de uma saída do Paulinho. Isso mesmo, amanhã vai ser o último jogo dele, mas já já a gente fala disso. Quero saber de vocês, 5 ou 6 jogadores é o suficiente para o Timão neste ano? Bom, e aí Garrafa e Miller comentando o Corinthians. Daqui a pouco a gente fala do Paulinho, mas antes vamos falar da situação do clube. Assim, o Tonhão da Fiel quer de 5 a 6 jogadores, que é meio time. Que é meio time, né? Não é situação das mais simples. E, na verdade, o que deve acontecer é perda de Wesley, o Paulinho também está saindo, enfim. E ontem aqui no Mesa, eu acredito que foi o Castan que disse, eu falei, esse aspecto político, né? Lembra que eu perdi? Esse aspecto político de fora para dentro atrapalha, interfere? A unanimidade na mesa, principalmente os ex-atletas, falaram, não, isso aí não afeta. O que afeta, e o Castan cravou, o que afeta é se tiver grana em atraso, salário em atraso. E o Corinthians, em alguns direitos de imagem, ainda a coisa não está pingando. Aí você começa a contratar um monte de jogador, você está arrumando um problema. Antes desses 5, 6 que devem chegar, o Corinthians tem que acertar com quem está lá. Com quem está lá. Porque senão você está trazendo um problema, eu concordo. E aí não é falar que ninguém é mercenário, porque quem trabalha tem que receber. Então é um problema que o presidente Augusto vai ter que resolver. Sim. É acertar quem está lá, deixar tudo bonitinho, tudo ajeitado, e aí vai ao mercado. E hoje você contratar 5 ou 6 jogadores, contratar a baciada não me agrada, Miller. Eu gosto de contratações pontuais, cara que chegue para suprir. Por mais um cara para brigar, dá uma olhada para a base, talvez você possa achar alguém. Não sei. Mas sabe o que acontece, Garrafa, Michele? Primeira coisa, o tempo vai matar o Corinthians, né? Tudo bem que a janela reabre no meio do ano, mas eu acho que o principal adversário do Corinthians é a grana. 6 jogadores, que no caso, ele não está errado, o treinador pedir 6 de nível. 6 de nível. Se um jogador meia boca nos dias de hoje custa 30 milhões para o time grande, imagina um jogador de nível. O Corinthians não vai contratar 6 jogadores de nível, por conta do dinheiro que é curto, a grana é curta. Então não adianta, o treinador pede, mas ele não vai receber. Ele está no direito dele de pedir. O presidente fala assim, mas só que o caixa está vazio. O que tem que pagar as dívidas. Todo mundo sabe disso. Então acho que o Corinthians vai permanecer com esse elenco aí. Vai chegar 1 ou 2 jogadores, mas é isso que eu falo. Mas chega 1 ou 2 jogadores para compor o elenco. E outra coisa, quando você imagina que até a janela, que é metade do ano, você vai contratar quase que meio time, até esses caras chegarem, esses caras se adaptarem, você montar um time, o Corinthians pode já estar com a corda no pescoço. E tem outra também. É complicada a situação, é complicada a situação. E tem outra situação, Michele, que hoje é uma prática isso no futebol. Os jogadores de nível, assim como se fossem empresários, eles priorizam quem? O trio, Atlético, Palmeiras e Flamengo. O resto, eles vão começar. É o plano D, E, F, Z, eles vão pensar. Sério que você acha que o Corinthians já está no plano D? Opa, não é prioridade.
o Corinthians. Mas de jogador top? Jogador top. Jogador top, que é e onde a coisa tá azeitada, Michele. Exatamente. Então, eu acho assim, chegar para resolver? Esses 3 clubes, eles têm dinheiro de sobra no caixa. Isso é fato. Felipe Anderson tá chegando. Joga no Corinthians, ia querer vir no Corinthians ou no Palmeiras? Não pela grandeza de Corinthians ou Palmeiras. É pelo caixa, isso que eu tô falando. O jogador sabe disso, o empresário também sabe disso. O empresário fala, pô, mas tá me devendo. Não, vamos pra cá. Outro jogador. O jogador liga pro outro. Como é que tá aí? Como é que tá aí? O mês dura quanto tempo? 90. 90? 90 dias? Michele, não tem jeito. O jogador de nível, ele vai priorizar primeiro esses 3. Se não der, aí vai ficar pensando. Pra lá e pra cá. Entendi. Difícil. Chegou a semana do último jogo do atacante Endrick no Palmeiras. É claro que nós vamos conferir aqui uma reportagem no Capricho sobre essa joia palmeirense. Pode rodar. A joia mais valiosa da história da base alviverde será exibida pela última vez à família Palmeiras nesta quinta-feira na vitrine de casa, o Allianz Parque. O jogo da Libertadores contra o São Lourenço da Argentina marcará a despedida de Endrick do Palmeiras. O garoto, que sequer completou 18 aninhos de idade, na sequência se apresenta à seleção brasileira, disputa a Copa América para depois iniciar vida nova na Europa, Espanha, a serviço do Real Madrid. O jovem atacante vai deixar saudades, assim como deixa um legado técnico e outro financeiro ao Palestra. Títulos como protagonista, além de centenas de milhões na conta do clube. Sem Endrick, como irá se comportar o time? Quem vai ocupar a vaga dele? Quais as opções entre titulares e reservas para a ausência desta grande revelação do fute brazuca? Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista? Lázaro, que vem se firmando? Copa América, com muitos desfalques à vista por causa das convocações. Isso é o sonho de qualquer treinador, é ter dores de cabeça, não é? Só se ele me surpreender, mas enfim, são desafios que ele vai ter que superar. E é ruim para o futebol brasileiro a gente perder ele, estamos perdendo o Estevão, mas o Palmeiras não vai sentir, não. Calma, que o Miller já vai comentar. Ah, é? Quero ver o jogador. Não, só conclui. Não é isso. Eu acho que o Palmeiras ele está bem preparado para suprir a ausência importante do Endrick com o elenco, com a base, com os reforços que chegam. Miller, o Palmeiras está bem sem o Endrick, já tem o Estevão, sei lá, o Dudu tá voltando, tá tudo bem. Ou precisa pensar em repor essa peça? E como que vai ser essa adaptação dele lá fora? É fácil, não é? Tem que levar feijão? Olha, Michele, o melhor jogador do ataque do Palmeiras é o Dudu, que está voltando de contusão e informa, ele é um jogador decisivo, né? E o Palmeiras não vai sentir a falta do Endrick. Lá no Real Madrid, o Endrick, claro, isso no futebol brasileiro não vai acabar nunca, não dá para competir com a moeda 5x1, né, do euro. Aí ele vai chegar lá como um a mais no meio da multidão. O Mbappé vai chegar como uma prima dona da festa. Isso é fato. Não tem jeito. O Mbappé já tem nome, tem uma Copa, né? Não dá nem pra comparar. Então, esse processo no Real Madrid é normal para um jovem, para um infante. Por quê? Marcelo, do Marcelo para cá, Marcelo, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, quando saiu do Brasil, ele estava arrebentando, voando no Flamengo. Chegou lá, foi pro B do Real Madrid. No primeiro momento, tem que aceitar, né, no primeiro momento, o Miller, você acha que ele pode, entre Vini, claro, Mbappé e Rodrigo, quem fica mais ameaçado, quem diretamente pode talvez estar brigando por uma vaga com o Endrick é o Rodrigo? Não, o Endrick chega como uma nova contratação. Perfeito. Mas assim, a primeira vaga, que se o Endrick começar a almejar, a primeira vaga que ele tem que ficar de olho é a do Rodrigo.
Sim, até porque o Mbappé e lugar Vinícius de Júnior... quem? né? Você tá entendendo? Vinícius Júnior e Mbappé não se toca, como diz o É italiano. isso. É o Rodrigo, então. Sim, mas eu acho que o Rodrigo É. ele adquiriu... O Rodrigo hoje Claro. como bola, o Rodrigo é o melhor... É melhor que o Vinícius Júnior. Mas o Rodrigo Como bola. ainda tá muito acima, não tá? O Não é? Rodrigo hoje tá voando no Real Madrid. Não. Ele conseguiu esse processo, esse nível de madurez muito grande. Então, o Ancelotti já sabe disso. Viu como a vida dele não vai ser É, fácil? Vai exatamente. ter que comer muito arroz com feijão, não, E muita E a clareza, pergunta é, tá muita- preparado emocionalmente Então, para não, isso? eu acho Vai que ter, demora. vai ter que esperar, mas não só esperar com paciência. É isso? E com treino, né? Tem jeito, o Real Madrid, Cabeça. o Real Madrid não tem pressa pra nada. Será que lá ele vai jogar com essa golinha levantada lá? Beleza, isso aí, olha. Segunda-feira é dia de checar a agenda dos principais jogos da semana. Bora abrir o caderninho? Bora abrir a agenda? Então vamos lá comigo, deixa eu ver. Essa é a agenda? É. Amanhã, como vocês já viram, o Corinthians pega o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena às 7h. Já o Inter encara o Belgrano na Arena Barueri às 9h30. Estaremos lá, hein? Na quarta tem Libertadores, São Paulo encarando o Tajeres. E na quinta, o último jogo do Endrick no Palmeiras, diante do São Lourenço no Allianz Parque. Garanta seu ingresso, hein, palmeirense? No fim de semana, o Brasileirão tá de volta com o Timão contra o Botafogo, sabadão, 9h. E 4h de domingo, Palmeiras pega o Criciúma, enquanto o Tricolor recebe o Cruzeiro às 6h30. E aí vocês conferem tudo ao vivo no Mesa Redonda. Beleza? Anotaram? É isso aí. CCT da Barra Funda tá chamando. José Paes de novo na tela. Como é que vai ficar a situação do gol do São Paulo agora que o Rafael vai defender a seleção, Zé? Pois é, né, Michele? Pois é. Na última partida aí do São Paulo contra o Águia de Marabá, jogo válido pela Copa do Brasil, o técnico Luiz Ubeldia já fez uma mudança ali no gol, colocou o Jandrei, deu tempo, deu minutos para o Jandrei mostrar o seu futebol com a camisa do São Paulo. Ele que lá atrás já tinha sido titular da equipe do Tricolor, né? E aí teve essa oportunidade. O Rafael, ele vai se apresentar lá à seleção brasileira no próximo dia 3 de junho, a famosa segunda-feira que vem. Então ele ainda atua nessa quarta-feira contra o Tajeres pela Libertadores, depois no próximo domingo contra o Cruzeiro, jogo que você mencionou ainda há pouco. O Rafael vai jogar, vai ficar no gol do São Paulo e dia 3 então ele vai se apresentar à seleção brasileira. Como eu já disse recentemente, inclusive aqui no Gazeta Esportiva, o Rafael pode perder até 9 jogos, né, do São Paulo, caso o Brasil vá avançando lá na Copa América e chegue até a final do torneio. Então o Jandrei, que será o titular do São Paulo nesse período de ausência do goleiro Rafael. O Luiz Ubeldia foi questionado exatamente sobre essa situação aí, se ele daria minutos para um terceiro goleiro do São Paulo, por exemplo, nessa ausência do Rafael. E olha só o que disse o Luiz Ubeldia, uma fala interessante do treinador do São Paulo sobre essa situação aí do Jandrei no gol durante essa ausência do Rafael. Ele falou isso depois do jogo contra o Águia de Marabá, hein? Vamos conferir aqui então Luiz Ubeldia no Gazeta Esportiva. Para mí hay posiciones muy susceptibles. Una es la del 9, la del atacante, y otra es la del arquero. Creo que el denominador común en las dos posiciones es que están cerca del área los dos. Por eso es muy susceptible, hay que tener mucho tacto, hay que darle mucha confianza. Por supuesto que tienen que tener condiciones. Así que lo que vamos a hacer es, de acá hasta que Rafa se vaya a la selección, Rafa seguirá atajando, pero sabiendo que Jandrei es el próximo que va a atajar. Garrafa, Miller, Zubeldia, Rafael vai para a seleção, joga com o Rafael até o último minuto. Olha, Michele, todo mundo sabe que o treinador, ele, quando escolhe um goleiro, é uma questão de capacidade, uma questão de preferência também, né? E o problema do Jandrei é que quando você olha para o goleiro, você tem que confiar no goleiro, né? E a torcida, não vou falar na sua plenitude, mas a maioria do torcedor, assim como eu, São Paulino, a gente não confia no Jandrei. Eu não confio no Jandrei no gol do São Paulo, até porque ele está muito tempo sem jogar. Então o ritmo de jogo, claro que faz muita diferença numa partida. Claro, ele jogando 8, 9 partidas, que vai ficar fora o Rafael, ele vai voltar a ter confiança e adquirir o ritmo de jogo. Porém, não é um goleiro confiável até agora, até porque
com os outros treinadores, você lembra? Quem jogava era o que veio do Juventude, lembra? Sim. E o Jandrei ficava no banco. Então, não é um goleiro até então, a não ser que ele prove o contrário. Ele não é confiável. Não é o São Paulo apenas que vai sofrer com esse tipo de situação. E por isso, esse ano, o Campeonato Brasileiro pode aparecer alguma surpresa entre aqueles que a gente coloca na primeira prateleira, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, inicialmente. Por quê? Teve esse processo da paralisação do campeonato, algumas equipes não vão estar mandando o jogo ao lado da sua torcida, tem Copa América, o Flamengo, o São Paulo está perdendo o Rafael, ok, né? Vamos citar só o Rafael. O Palmeiras vai perder também jogadores importantes, não para outras seleções. Garro, mas esse Palmeiras e Flamengo tem peça de reposição. Vai o Piquerez, que para mim... Sofre menos. O Piquerez para mim é o melhor... O Atlético perde o Arana. Então, o Piquerez é o melhor lateral esquerdo do Brasil para mim. Piquerez. Mas aí tem um garoto lá. Quer dizer, o Piquerez não é um jogador decisivo. Não. Então o Palmeiras não tem muita perda significativa. Flamengo sim. De La Cruz é uma perda significativa. Aí eu concordo com você. Mas lá no meio lá já tem um monte de jogador no Flamengo. Quer dizer, essas perdas são mínimas. Último contato com a Marina. Agora com aquele tom de despedida, né? Conta pra gente, Má, quem tá dizendo adeus pros torcedores do Timão? Pois é, Mi, como eu dei um spoiler na outra entrada, né? Quem tá dando esse adeus é o volante Paulinho, que depois desta segunda passagem pelo clube, se despede amanhã, né? Nos últimos tempos, nas últimas semanas, a gente tinha notícias já sobre esse entrave na negociação por uma renovação do contrato dele, que vai até o dia 30 de junho. O contrato inicial dele até o final do ano passado houve uma renovação com redução salarial, e aí as partes, Corinthians e Paulinho, tiveram esse entrave aí. Ele queria um pouquinho mais de tempo de contrato, queria permanecer no Corinthians a princípio, mas queria um tempo maior de contrato, não só 6 meses, também não aceitava reduzir mais o salário dele, então as partes chegaram a uma rescisão de contrato, então cumprimento até o dia 30 de junho aí, e esse jogo amanhã vai ser o jogo de despedida dele, mas isso não significa que o Paulinho vá ser titular ou vá entrar em campo de fato. A gente acredita, nas nossas apurações aqui, que ele deva sair do banco de reservas, ainda mais dependendo do resultado de amanhã. Antes de falar um pouquinho desse jogo especial, vamos ouvir então as palavras do Paulinho. Infelizmente, os ciclos chegam, né? Uns se encerram, outros se iniciam. E essa decisão, né, foi pensada com a família, e eu acho que a palavra, né, mais correta é gratidão. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians, porque é o clube que eu amo, que todos sabem disso, é um clube que a minha família é apaixonada, então assim, e o Corinthians, como eu brinco, Corinthians é uma cultura. Para estar aqui você tem que entender o que é a cultura que se chama Corinthians. E eu entendi ao longo desses anos, né? Então, infelizmente, chega esse momento de despedida que é ruim, porém eu olho para trás e enxergo de que eu dei o meu melhor com essa camisa. Tá, então as palavras do Paulinho. Esse jogo acontece amanhã às 7 horas da noite, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Corinthians vai enfrentar o Racing às 7 da noite. A gente vai estar lá na Neoquímica Arena e é importante uma vitória para passar direto para as oitavas de final. Caso não consiga, vai passar pela repescagem. Amanhã a gente traz tudo para vocês aqui sobre o jogo, mas se vocês quiserem saber mais, gazetesportiva.com. Beijo, Mi. Beijo, Má, brigadão. E aí, Paulinho, grande jogador do História magnífica, linda dentro do Corinthians, um dos jogadores que com certeza estão na história dos maiores do Corinthians, pela sua trajetória, mas entendo que assim é um caso completamente diferente do Cássio, completamente diferente. O Paulinho já não está naquele mesmo ritmo, já não está, ele pode ser útil dentro de um vestiário, no banco de reservas, mas pelo que custa o Paulinho, entendo que a saída acaba sendo uma boa para o Corinthians. Fica a saudade, fica a história e o Paulinho segue a vida dele. Mas uma situação muito diferente do Cássio, né, no meu entendimento. Às vezes, Michele, o jogador tem que esquecer o que está sentindo no momento e só se lembrar daquilo que edifica
o seu coração daqui para frente. E há uma tendência, pelo menos uma possibilidade, não uma confirmação, de que ele vá para o Grêmio. Ele tem mercado, né? tem mercado. Ele vá para o Grêmio, o Renato... Gaúcho, que gosta dele? O Renato já teria conversado com ele. O Renato é especialista em recuperar esse tipo de jogador. Entendeu? É um jogador... uma turma aí que... Cortez, Maicon... É um jogador importante que você pode ter dentro do elenco, mas no Corinthians, com o problema que o Corinthians está, o Paulinho para ficar ia ficar muito caro para o Corinthians. Pós-contusão, né, Michele? Pós-contusão dele, não. já voltou meia Então boca. já entendemos que tudo bem, Paulinho aí. Tá quase mesmo assim, o último apagando a luz lá, então uma mais uma menos. Fazer o quê? É a realidade do Corinthians. O Wesley deve também, muito em breve, sair. Muito em breve sair. Aí já é uma outra situação. Aí é uma outra situação. Aí mas... é difícil da situação do Eden. Mas é inevitável, tem que vender. O Wesley, a primeira proposta boa. Vai, tchau. Vai. E aí, Corinthians, tem que já procurar alguém. Gente, Gazeta Esportiva, já renovaram com o goleiro, com o Carlos Miguel? Tem que renovar. Beijo, Jornal da Gazeta na sequência. Tchau.